E nós estamos falando aqui, começamos na semana passada, falando a respeito, uma pequena série, falando a respeito dos inimigos do cristão. E na semana passada nós já falamos a respeito de um amor que Deus odeia, ou seja, o primeiro inimigo que é o mundo, o sistema pecaminoso, está aí no boletim. E hoje nós queremos falar sobre um segundo inimigo, que se levanta contra o cristão, mas que pelo poder, pela graça do Senhor Jesus Cristo, ele já está vencido. E nós, no Senhor, nós, apropriando-nos dos recursos que Deus colocou à nossa disposição, podemos também manifestar a vitória do Senhor no nosso dia a dia, à medida que nós caminhamos rumo àquilo que Deus tem para as nossas vidas. E esse inimigo que eu quero compartilhar sobre ele, e muito mais do que falar a respeito do inimigo, eu quero falar acerca da vitória de Cristo sobre o inimigo. Eu quero falar então sobre um inimigo implacável. E o texto que nós vamos meditar, vai ser o nosso ponto de partida, se encontra no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Nós faremos um sermão temático, expositivo, não exaustivo. É temático porque eu quero expor aqui um tema. Ele é expositivo porque eu vou expor vários textos, mas ele é não exaustivo porque não são todos os textos que a palavra fala a respeito disso, senão o tempo não comportaria. E o nosso ponto de partida, Tiago 4, 7, nos diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Vamos orar? Pai Santo, Deus querido, clamamos a Ti, ó Deus, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Que Tu estejas falando conosco, ministrando, ó Deus, aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir, e que sejamos, Pai, edificados pela Tua palavra e arregimentados pelos recursos do céu sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, certa feita, o craque argentino Maradona, às vésperas de um jogo da Argentina contra a seleção brasileira, disse o seguinte numa reportagem: se Deus é brasileiro, o diabo é argentino. Interessante pensar nisso, porque embora seja uma colocação cheia de marra e cheia de empáfia, essa colocação ela vai denotar, ela vai levantar uma questão, um equívoco que é cometido por muitas pessoas. Dentre outras coisas, essa frase expressa a ideia errônea, equivocada, de uma ideia dualística, de uma ideia maniqueísta, de que Deus e o diabo são duas forças que estão em oposição, lutando ambos pelo poder e são forças equivalentes. Tal ideia é extremamente errada, pois o diabo não se equipara com Deus. Muito pelo contrário, o diabo não está, nunca esteve e nunca estará em pé de igualdade com Deus, porque o nosso Deus, conforme cantamos há pouco, numa das primeiras canções do louvor, o nosso Deus é o Criador e o Rei do universo, é o Rei que domina e governa soberanamente todas as coisas, e o diabo, apenas como um ser também criado e caído, que domina um reino parasita, está prestes a ser cabal e plenamente derrotado pela manifestação plena da vitória de Cristo Jesus. Então, nós não precisamos pensar que Deus está em constante batalha com o diabo, mesmo porque o mesmo já foi vencido por Cristo na cruz do Calvário. A vitória de Cristo ela é incontestável, e a derrota do adversário, a sua derrota plena, já foi decretada. É apenas questão de tempo, até que esta vitória se manifeste plenamente. E a palavra nos diz que pouco tempo resta ao diabo. Se nós abrirmos em Apocalipse 12, 12, a palavra de Deus está nos dizendo: por isso festejai aos céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. No entanto,
Mesmo estando derrotado e sabendo que pouco tempo lhe resta, o diabo tenta desesperadamente impedir a caminhada dos filhos de Deus. Seus levantes, as suas artimanhas, as suas armadilhas, todo o seu levante contra as nossas vidas é para tentar retardar, é para tentar impedir a nossa caminhada rumo à santificação, rumo ao vivermos em santidade, rumo a vivermos para o Senhor. E enquanto a destruição completa, a derrota plena do inimigo não ocorre, ele tenta das mais diversas maneiras nos destruir ou impedir que caminhemos de acordo com a vontade do Senhor. E pensando nessas artimanhas, pensando nessas investidas contra nós, contra o povo de Deus, nós precisamos recorrer constantemente à palavra de Deus, seja nos lembrando da esperança que Deus coloca em nossos corações, pela sua obra sendo realizada em nós, verdades que nós acabamos de cantar e adorar a Deus através da expressão delas, seja através de orientações que o Senhor traz para as nossas vidas. Nós precisamos recorrer a elas, entendê-las e colocá-las em prática, colocar aquilo que o Senhor nos orienta para manifestarmos a nossa caminhada, a vitória de Cristo sobre o inimigo. E eu quero, meus irmãos, de uma maneira bem sucinta, bem objetiva, trazer aqui e compartilhar com os irmãos 3 orientações que a palavra de Deus nos traz para termos sucesso na nossa batalha contra o inimigo travada no dia a dia. Lembre-se, esse inimigo ele é implacável e nós precisamos lançar mão de todos os recursos da palavra de Deus para que nós o vençamos. E a primeira orientação que a palavra de Deus traz para nós é que nós não devemos subestimá-lo e nem superestimá-lo. Estava lendo um trecho de um livro intitulado Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, e eu me deparei com uma frase que eu gostei muito, que ele diz assim: sinto o forte desejo de lhe dizer, e acho que você sente a mesma coisa, qual dos 2 erros é o pior? Essa é a estratégia do diabo para nos pegar. Ele sempre envia ao mundo erros aos pares, pares de opostos, e sempre nos estimula a desperdiçar um tempo precioso na tentativa de adivinhar qual deles é o pior. Sabe por quê? Ele usa o fato de você abominar um deles para levá-lo aos poucos a cair no extremo oposto. Mas não nos deixemos enganar. Temos de manter os olhos fixos em nosso objetivo, que está bem à nossa frente, e passar reto no meio de ambos os erros. Nenhum nem outro nos interessam. Achei muito interessante aquilo que C.S. Lewis escreve, porque ele está falando aqui exatamente dessa estratégia do inimigo, de lançar 2 erros aos pares, para que nós percamos um tempo considerável, tentando pensar qual deles é o pior, e ao evitarmos um, nós caímos no outro extremo que também é um erro, e assim como ele diz, nenhum nem outro nos interessa. Precisamos passar bem no meio deles, sabendo que o nosso alvo, que é Cristo, está bem adiante de nós. E quando nós pensamos esta orientação da palavra de Deus, nós vamos ver aqui o Senhor trazendo para nós, com relação a esse inimigo implacável, nós não devemos subestimá-lo, e nem tampouco superestimá-lo. Há aqueles que subestimam o diabo, talvez até dizendo que ele não existe, que ele nada pode fazer. Você já ouviu algum pensamento como esse? Alguém que pensa assim, alguém que crê dessa maneira, está colocando em dúvida a palavra do Senhor, está desacreditando a palavra do próprio Senhor Jesus, que nos orientou quanto a esse inimigo implacável, o inimigo das nossas almas. Esse pensamento de que ele não existe ou que ele nada pode fazer é extremamente conveniente para Satanás, pois se não se considera a sua existência, não se preocupa com o que ele pode fazer, o caminho está livre para que ele trabalhe com tranquilidade, para que ele trabalhe na surdina, promovendo a destruição e desordem a seu bel prazer. O diabo é real, sim, tem um poder descomunal se comparado com as capacidades humanas.
E como nos diz a palavra, 1 de Pedro 5:8, a palavra nos orienta dizendo: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. A palavra nos orienta, e se assim não fosse, ela não faria desta forma, trazendo-nos a orientação quanto a sermos sóbrios, quanto a estarmos vigilantes quanto à nossa vida, pois um inimigo implacável e cruel que se levanta contra nós está esperneando, porque já foi derrotado pelo Senhor, mas a sua vitória ainda não se manifestou plenamente. Por outro lado, há também aqueles que supervalorizam o diabo. Não sei se você já conviveu, já viu alguém, já observou alguém que tem essa prática, mas não existe nada que aconteça que não seja culpa do diabo. Vem o diabo em tudo, é diabo para lá, diabo para cá, diabo ali. Muitas vezes acontece de cometerem falhas por uma fraqueza da sua carne, e adivinha de quem é a culpa? A culpa é do diabo. Um pneu furou, a culpa é do diabo. Muitas vezes algo dá errado porque tinha que dar errado, adivinha de quem é a culpa? A culpa é do diabo. Alguém certa feita contou uma anedota, dizendo de uma mulher que estava na beira da cerca, conversando com a sua vizinha, falando mal da outra vizinha, e de repente ela notou que o seu arroz tinha queimado. E ela falou: mas que diabo miserável, viu? E alguém contando essa história, falou que o diabo estava passando do outro lado da rua, e falou assim: não me vem me colocando essa história não, que eu não tenho nada a ver com isso. Se não ficasse falando mal dos outros aí, não tinha queimado o teu arroz. Essa, meus irmãos, é a ideia daqueles que supervalorizam o diabo, como se tudo fosse culpa dele, como se nós estivéssemos isentos das nossas fraquezas, das nossas limitações e dos nossos pecados. Embora ele tenha um poder descomunal e que está muito acima das capacidades humanas, se estivermos em Cristo, não há o que temer. Ele nada pode fazer se não for permitido por Deus, até para nos tentar. Até para que um levante se abate sobre nós, da parte do inimigo, ele precisa da permissão de Deus. E há um texto maravilhoso que fala ao nosso coração, 1 de João 5,18, que vai dizer o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, veja que aquele está em maiúsculo, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Uma das possíveis traduções para essa expressão do versículo que acabamos de ler, quando ele diz assim: aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca, e o maligno não lhe toca, poderia ser, segundo Valdir Carvalho Luz, e o maligno não se mete com ele. Para quem está em Cristo, meus irmãos, para quem é nascido de Deus, Cristo o guarda e o protege, e o maligno não se mete com você. E essa é a certeza, essa é a plena convicção que deve estar presente nos nossos corações. Sabemos que nós temos um inimigo implacável, sabemos que somos corriqueira e rotineiramente sugeridos, tentados por ele, mas esse inimigo, ele está contido, ele está vencido pelo poder do Senhor. E quando nós estamos em Cristo, o seu poder é desfeito, as suas artimanhas são desbaratadas, e nós manifestamos a vitória do Senhor através das nossas vidas, aonde quer que nós estejamos. Então, a primeira orientação é que eu e você não devemos nem subestimá-lo, nem muito menos superestimá-lo. Mas há uma segunda orientação que a palavra de Deus traz para nós. Contra esse inimigo implacável, nós não devemos enfrentá-lo nas nossas condições e nas nossas capacidades. A palavra do Senhor, lá em Efésios 6:11, nos diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pensarmos nesses recursos que Deus coloca à nossa disposição é algo extraordinário. Sabermos que o Senhor nos coloca num caminho que nós devemos trilhar,
Mas o Senhor não nos deixa sozinhos, não nos deixa desamparados, mas Ele estende sobre as nossas vidas o recurso do qual eu e você precisamos para travar essa luta e para vencermos essa batalha. Nós estamos na quinta-feira, terminando, pela graça de Deus, a exposição de todo o livro de Efésios. Eu fico, às vezes, até meio boquiaberto, né? Porque nós começamos isso, acho que o ano passado, alguns grupos familiares da igreja já estudaram todo ele, já acabou, os jovens já estudaram, acabou, nossa célula praticamente acabou, e nós estamos na quinta ainda, versículo a versículo, e por esses dias nós tratamos acerca da batalha que nós temos que travar, que não é contra sangue, contra carne, mas contra principados e potestades. Tratamos acerca dos recursos de Deus à nossa disposição, a armadura de Deus. E quando nós pensamos nessa armadura, esses recursos que Deus coloca para nós, é nesses recursos, é nisso que Deus coloca nas nossas mãos, que nós devemos nos valer, para nós termos vitória contra esse inimigo implacável. Veja que a palavra diz, Efésios 6,11, revestivos de toda a armadura de Deus. São recursos que estão colocados à nossa disposição. É a armadura, é a palavra de Deus, é a oração, é a vigilância. Pelo menos aqui, se você olhar, são 4 recursos que Deus nos coloca para que nós vençamos as tentações, para que nós vençamos o inimigo das nossas almas, para que nós manifestemos a vitória de Cristo sobre o inimigo. Nosso Deus, sabedor das investidas que sofreríamos, e que nós, na nossa fragilidade, não somos páreo para Satanás, já preparou todos os recursos para que nós o vençamos. Interessante pensar que a Escritura nos diz que o próprio Senhor Jesus, quando foi tentado, ele resistiu-lhe e o atacou com a palavra de Deus. No texto que fala sobre a tentação de Jesus, lá em Mateus 4, Jesus dizia toda hora para Satanás, olha, está escrito, está escrito. O que é isso? É usar a espada do Espírito, é brandir o recurso que Deus coloca nas nossas mãos, para que nós vençamos o inimigo das nossas almas. Podemos ver aí, meus irmãos, a importância de nós conhecermos a palavra de Deus, a importância de nós olharmos e conhecermos e praticarmos e vivermos aquilo que o Senhor tem nos ensinado, aquilo que Ele tem trazido para as nossas vidas. Quando nós olhamos para tudo aquilo que o Senhor nos escreve, para tudo aquilo que Ele deixou registrado para nós, nós vemos coisas importantíssimas que nós precisamos conhecer e aplicá-las nas nossas vidas. É no momento de tentação, é no momento em que nos sentimos, quem sabe até desprotegidos, que nós podemos lançar a mão de um texto bíblico, de uma palavra que Deus trouxe ao nosso coração, e é isso que vai nos dar a vitória contra as investidas desse ardil inimigo. Na narrativa do Evangelho de Lucas, que é o texto correlato desse de Mateus que eu citei, no capítulo 4, verso 13, nós lemos algo interessantíssimo. A palavra diz, passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até quando? Até quando? Até momento oportuno. Veja que quando ele perde uma, ele parte imediatamente para outra. É mais ou menos igual aquele filme, O Advogado do Diabo, em que você chega no finalzinho do filme e você vê o ator consegue ali, o personagem consegue se livrar da artimanha, mas imediatamente ele já aparece com outra. Ele perdeu uma, partiu para outra, até momento oportuno. Por isso a palavra nos exorta a estarmos com uma atitude sóbria, a estarmos vigilantes, a estarmos com os nossos olhos abertos, e usarmos todos os recursos de Deus, não a força do nosso braço, não a pretensa força que nós imaginamos ter, não a confiança na nossa própria capacidade, porque nós não temos nenhuma, mas a confiança nos recursos que Deus coloca à nossa disposição. Há uma armadura, há uma espada, há um capacete, há um cinturão, há uma couraça, há os calçados, há um escudo que nós precisamos usar e brandir essa espada no poder de Deus, em oração constante diante do Senhor,
E é nesse poder que a vitória de Cristo se manifestará através das nossas vidas. Terceiro e último lugar, a palavra nos traz, meus irmãos, verdades que nós precisamos saber acerca do diabo. E a primeira verdade que eu e você precisamos saber acerca do diabo é que ele é um mentiroso. Isso é verdade, ele é um mentiroso. Jesus disse que ele é mentiroso e pai da mentira, e nunca se firmou na verdade. Ele vive mentindo desde o princípio. Todo o engano do diabo não deve ser ouvido e deve ser refutado em nome de Jesus, pela verdade e poder da palavra. João 8,44, Jesus nos orienta dizendo isso, quando ele está falando aos fariseus. Os fariseus estavam se gabando, dizendo: olha, nós somos filhos de Abraão, mas não guardavam a palavra do pai de Abraão, que é o Deus Todo-Poderoso. E Jesus vai dizer aos fariseus: olha, vocês sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E, meus irmãos, quando nós estamos diante de alguns enganos, quando nós estamos diante de alguns ensinos contrários à palavra de Deus, estamos diante de mentiras proferidas por Satanás, e nós precisamos refutá-las no poder da palavra de Deus. Note que o inimigo ele não vai se apresentar para nós, como falávamos hoje na escola dominical, como alguém horrendo, dizendo assim: olha, o meu projeto é acabar com a sua vida, é arruinar com a sua família, é fazer um desastre na sua vida de maneira que você vá para a perdição. Ele jamais vai se apresentar dessa maneira. Mas muitas mentiras de Satanás têm se apresentado diante de nós, como se fossem verdades gloriosas. Mas quando nós passamos na peneira da palavra de Deus, todo o engano é desbaratado, e a verdade vem à tona, de que trata-se de mentiras do inimigo implacável das nossas almas. E nós precisamos saber que tudo aquilo que contradiz a palavra de Deus, tudo aquilo que contradiz a verdade na qual nós cremos, não vem de Deus, mas vem do inimigo e precisa ser refutado. Segunda verdade que nós precisamos saber é que ele é um derrotado. Ainda que tente, queira fazer alvoroços e mais alvoroços, o inimigo já foi derrotado por Jesus. Tudo que ele tenta, deseja e consegue fazer, ele só pode fazer com a permissão de Deus, como já falamos. Para aqueles que estão em Cristo, o seu poder é nulo. Não caia na artimanha de que ele pode fazer alguma coisa contra os eleitos de Deus. Ele já foi vencido e continuará a ser derrotado até a sua hora chegar. E nisso eu me lembro de Romanos 8, 31 a 34, quando a palavra do Senhor nos diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Meus irmãos, se nós tivéssemos noção dessa poderosa intercessão do Senhor Jesus, nós teríamos cravado nos nossos corações a verdade de que de fato o Senhor venceu e a vitória de Cristo pode se manifestar através das nossas vidas. Mas ainda uma terceira verdade, a terceira verdade que precisamos saber acerca desse inimigo implacável é que ele não se compara com o Senhor. Como falamos, Deus e o diabo não são forças equivalentes. Comparar o poder do diabo com o poder de Deus é o mesmo que pegar um grão de areia e compará-lo com o tamanho do universo. Não há comparação. Deus é infinitamente mais poderoso e só Ele é soberano e controla toda a nossa vida. Quarta verdade é que se nós estivermos em Cristo, Ele nada pode fazer conosco. Embora
O diabo tem um poder ínfimo se comparado com o poder de Deus. Por outro lado, seu poder se comparado com o poder do homem, ele é muito grande. Contudo, o poder que ele exerce de possessão, destruição e até mesmo opressão sobre uma pessoa é quebrado quando essa pessoa recebe a Cristo. Veja 1 João 3,8, quando a palavra diz que aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E sabe quando que as obras do diabo foram destruídas? Quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Quando Jesus derramou a sua vida por nós, para a nossa salvação, o poder de Satanás foi quebrado. Essa inimizade que vinha lá desde o Éden, quando o Senhor, dirigindo-se ali à mulher, dirigindo-se ali à serpente, falou: olha, é isso que eu vou colocar uma inimizade entre vocês e a descendência de vocês. A descendência da serpente vai ferir o calcanhar da descendência da mulher, mas a descendência da mulher vai lhe esmagar a cabeça. Sabe quando que foi que a descendência da mulher esmagou a cabeça da descendência da serpente? Na cruz do Calvário. Porque o descendente da mulher é Jesus, aquele que venceu. E se nós estivermos nele, meus irmãos, nós já vencemos. E o Senhor se faz presente, manifestando a sua vitória através das nossas vidas. É bem verdade que, embora os crentes não possam ficar possuídos pelo inimigo, eles podem se encontrar oprimidos, tentados, atacados, mas mesmo esses ataques podem ser contidos e destruídos no poder do nome de Jesus. Tiago 4,7 é o texto com o qual nós iniciamos de sujeitai-vos, portanto, a Deus. O que é que Deus está falando para você através da palavra do Senhor? Sujeite-se, submeta-se. Você vai ter condição de resistir ao diabo e ele, por sua vez, vai fugir de você. Porque se nós estivermos em Cristo, Ele nada pode fazer conosco. Quinta e última verdade que precisamos saber sobre esse inimigo implacável é que podemos vencê-lo no poder do Senhor. Repito, não é na nossa força, nem na nossa capacidade, mas é no poder de Deus. Podemos vencer e já vencemos a Satanás. Deus já nos deixou os recursos e as armas para não apenas nos defendermos, como para também atacar e destruir as fortalezas satânicas, libertando vidas da tirania das trevas. Quando nós lembramos aqui da palavra que fala acerca da armadura de Deus, eu deixei para enfatizar agora a espada do Espírito. A espada do Espírito é tanto uma arma defensiva, como é também uma arma ofensiva. E é interessante você olhar para a história bíblica e ver que inúmeros homens e mulheres tentaram levar o reino de Deus avante, brandindo a espada carnal, uma espada de metal, e não deu em nada. Mas quando eles brandiram, pelo poder do Espírito Santo de Deus, a espada do Espírito, a palavra de Deus, vidas foram resgatadas das trevas de Satanás e trazidas para a maravilhosa luz de Cristo. O reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu comentário de Efésios, diz que as viagens de Paulo e as suas pregações e as igrejas plantadas são um testemunho eloquente da espada do Espírito sendo brandida no poder de Deus. E, meus irmãos, isso não é apenas um privilégio do apóstolo Paulo. Esse é um privilégio, um recurso disponível que Deus coloca na minha e nas suas mãos. Para onde quer que nós estejamos, possamos nós brandir essa espada e vidas cativas sendo libertas pelo poder do Senhor. Podemos vencer, e já o vencemos no poder do Senhor, não é na minha e na sua capacidade, mas é na capacidade e no poder do Senhor. Corroborando com essa ideia, 2 Coríntios 10:4 nos diz a respeito das armas da nossa milícia. Veja que as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento
a obediência de Cristo. Esse é o poder de Deus que está à nossa disposição. Essa é a espada do Espírito, a qual nós somos chamados a brandir para manifestar a vitória do Senhor. Quero concluir dizendo que nós temos um inimigo implacável, mas muito embora se levante com uma fúria imensa contra nós, o Senhor não nos deixa desamparados, mas coloca diante de nós recursos, orientações, para que nós manifestemos a vitória do Senhor através das nossas vidas. O Senhor nos orienta a não subestimá-lo, nem superestimá-lo. O Senhor nos orienta a não enfrentá-lo na força do nosso braço, mas no poder do Senhor. E o Senhor nos traz verdades que precisamos saber acerca desse inimigo implacável, para que nós o vençamos. Deus já preparou todos os recursos para que nós tenhamos vitória contra o inimigo. A palavra também nos fala do propósito para o qual o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo em Cristo, e somente nele nós teremos condições de manifestar a vitória do Senhor. É na oração que nós encontraremos o poder para desbaratar as investidas de Satanás e discernir suas artimanhas e os seus ataques contra as nossas vidas. Que nós, meus irmãos, possamos seguir a orientação que a palavra de Deus nos diz em Efésios 4:27. Nem deis lugar ao diabo. Sabe quando nós damos lugar ao diabo? Quando a nossa vida está comprometida com certos pecados. Quando nós estamos no nosso íntimo, no nosso coração, acariciando e acalentando pecados de estimação. Nós não podemos, e nós não devemos dar lugar ao diabo, mas nós devemos romper com todo e qualquer tipo de acordo que possa haver no nosso íntimo e nos entregarmos verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo. Conta-se que um homem desejoso de tornar-se muito rico e poderoso fez um pacto com o diabo. Ele disse o seguinte: olha, eu quero que você me torne rico e poderoso. E o diabo disse a ele: está feito, vai ser assim, apenas uma condição: você vai ter uma casa bonita, uma casa muito boa, só que na parede dessa casa eu vou colocar um prego. E esse prego vai ficar lá. Ele é meu, o resto é tudo seu. E o homem falou: feito. E passou-se alguns anos, esse homem estava dando uma bela de uma festa, e de repente entra alguém naquela festa de penetra e coloca ali uma coisa muito fedorenta naquele prego. E aquele homem falou: opa, pode parar, você vai sair daqui, você não foi convidado para a minha festa. E de repente o diabo já aparece, ele aparece e diz: olha, eu não falei para você que o prego era meu? Você não pode mexer nesse prego. E ali então ele não teve o que fazer diante daquela situação. E quando eu olho para essa história, meus irmãos, eu vejo que ela ilustra muito bem a realidade de pessoas que querem viver em dois mundos. Querem viver tanto servindo a Deus, mas fazendo também a vontade da carne. Querem servir a Deus, querem as bênçãos de Deus, querem os benefícios de Deus, mas também não querem um compromisso com Deus. E deixam um lugar, como a palavra nos orienta a não fazer, dão lugar ao diabo. E mais cedo ou mais tarde, ele volta para fazer os seus alvoroços e ocupar algum lugar que ali esteja. Nós precisamos, meus irmãos, decididamente, deliberadamente, romper com valores que estão voltados e comprometidos com esse mundo, com o inimigo das nossas almas, com a nossa própria carne. Se nós assim fizermos, nós provaremos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Tiago, eu quero retomar novamente o texto que nós lemos. Tiago 4:7 nos diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Que nós, meus irmãos, tenhamos isso no nosso coração e manifestemos a vitória do Senhor das nossas vidas contra esse inimigo implacável que se levanta, mas se levanta para cair, em nome de Jesus. Amém.